todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Nós temos aqui nessa sequência duas perguntas. Jesus afirma, após o encontro com aquele moço rico e após todo o complexo de elementos psicológicos e espirituais que envolviam a questão, e envolveram até que o jovem, tendo ouvido esta palavra de Jesus, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Nós vimos que Jesus disse aos seus discípulos sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu, o moço se retirou e Jesus foi bem explícito na sequência. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente. Aí os discípulos ouvem isto e ficam chocados. E a pergunta que vem é por que eles ficam chocados? Jesus acrescenta ainda depois dessa informação: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí os seus discípulos, ouvindo a afirmação sobre como é difícil um rico entrar no reino dos céus, e depois a comparação de natureza hiperbólica, de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e não importa aqui, às vezes os comentaristas ficam se esforçando para dizer que a agulha era uma portinha pequena que tinha em Jerusalém, que o camelo não passava. Tudo isso é bobagem. O que interessa é uma coisa só. Jesus está falando da impossibilidade de um rico, da dificuldade extremíssima que requeriria um milagre dele entrar no reino dos céus, semelhantemente à hipérbole absurdificante que ele usou de um camelo passar por qualquer que seja o que nós convencionamos seja uma agulha, ou seja, é impossível. Tanto é que Jesus está falando da hipérbole do impossível, que os seus discípulos, ouvindo Jesus dizer essas palavras, perguntaram a ele: sendo assim, quem pode ser salvo? É a primeira pergunta de hoje. Quem pode ser salvo? Porque eles, ao ouvirem o que Jesus disseram, interpretaram aquilo como uma impossibilidade absoluta. A prova disso é que a questão então, nos diga quem é que pode ser salvo. Porque se um rico dificilmente entrará no reino dos céus, então quem pode ser salvo? Se é semelhante a um camelo passar pelo fundo de uma agulha, nunca vimos, é impossível. É não física essa possibilidade. Então, se é assim, tanto uma coisa quanto a outra, quem pode ser salvo? E Jesus afirmou o fato de que ele estava falando do impossível mesmo. Porque Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Portanto, se está falando de uma impossibilidade mesmo. Conclusão de Jesus. O que nos remete para a pergunta que sucede à afirmação: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é ilustrada por essa afirmação hiperbólica e caricata.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é isso que suscita a questão, então, quem pode ser salvo? Primeiro, eu pergunto a vocês sobre a questão da questão. Por que essa questão? Por que os discípulos teriam ficado tão chocados com a afirmação de Jesus de que dificilmente um rico entraria no reino dos céus? Parece que, na compreensão geral da gente, especialmente de nós latino-americanos, filhos do século XX, adentrados no século XXI, que já somos filhos de muitas revoluções civilizatórias no ocidente da Terra, revoluções essas que fizeram dos ricos figuras sempre vistas como personas não gratas na celestialidade, especialmente depois da Revolução Francesa, depois de Karl Marx, depois de todos os aplicativos sociais latino-americanos, depois da teologia da libertação, depois da opção preferencial de Deus pelos pobres, segundo a teologia da libertação. Parece um absurdo que esses discípulos tenham perguntado a Jesus, após Jesus falar, dificilmente o rico entrará no reino dos céus, que eles tenham feito essa pergunta. Para nós latino-americanos e ocidentais, depois da Revolução Francesa, depois de Karl Marx, depois da teologia da libertação, e depois de tanto discurso e doutrinação sobre a miséria de ser rico, do ponto de vista do caráter nababesco, indiferente do rico, parece uma pergunta redundante. Pareceria que a gente já saberia a resposta, exceto nos ambientes da atual teologia da prosperidade, onde um rico é um abençoado. O indivíduo que tenha riquezas e que venha a um culto e levante as mãos, supostamente louvando o nome de Jesus, é sempre considerado e interpretado como um grande abençoado. Mas, no resto, do ponto de vista do pensamento secular, do ponto de vista do pensamento inteligente, social, aculturado, ninguém faria, na América Latina, essa pergunta. Ninguém que frequente faculdades, universidades, que ouça palestras, que tenha estudado sociologia, ninguém faria essa pergunta. Sempre se diria que, se uns são ricos, é porque há uma expropriação extraordinária de uma quantidade imensa de outros indivíduos. De que a riqueza planetária é distribuída de maneira iníqua. Quem quer que leia os profetas da Bíblia ouve a mesma afirmação. Então, por que na mente desses discípulos de Jesus no primeiro século soou-lhes tão estranho o Jesus dizer que dificilmente os ricos entrariam no reino dos céus? E, sobretudo, a comparação de que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que lhes soou a eles tão estranha essa afirmação? É a minha questão sobre a questão. E a resposta, gente, é que naqueles dias prevalecia de modo subliminar, subjacente, subreptício, quando pequena fosse a compreensão, na mente da maior parte da população de Israel, e no paganismo mundial, isso não era subreptício, era claro, era explícito, o fato de que o rico era um privilegiado, o rico era um abençoado. Em Israel era assim. E no mundo pagão era assim também. Por isso, eles tinham direito a dispor da vida humana.
Pelo simples fato de ser rico, ele tinha direito a ter escravos, ele tinha direito a multiplicar as suas mulheres, ele tinha direito a tratar os seres humanos como eles bem entendessem tratar no mundo pagão. E em Israel havia uma determinada teologia da prosperidade, especialmente entre os sacerdotes do templo, os saduceus, não tanto entre os fariseus nem os zelotes, mas entre a classe sacerdotal, que era politicamente dominante, era abastada e fazia parte da aristocracia. O pensamento era esse, de que se alguém era rico é porque ele era um predestinado de Deus. Um dos maiores sinais de bênção divina era a riqueza. Por outro lado, a pobreza era sinal kármico, era um sinal de maldição, era sinal de desgraça, era quase como nascer cego de nascença, era nascer pobre de nascença, carregar uma miséria dessa na vida, não ter alternativa de ascendência social e econômica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o espanto dos discípulos de Jesus decorria do fato de que Jesus estava quebrando um paradigma de espiritualidade instituída pelos sacerdotes, pelos senhores do saber, pelos que tinham a cátedra do ensino, pelos senhores do templo, que eram aqueles que privilegiavam os ricos, como toda religião o faz. Quem tem dinheiro tem direito a pecar, que o pecado dele não será visto. Quem tem dinheiro tem direito a transgredir, que a transgressão dele será amenizada. Quem tem dinheiro tem direito ao surto, a gente sempre dá uma explicação, mas também, coitado, tem tantas responsabilidades na cabeça. É um homem que carrega tantos pesos, tem direito ao surto. Lá em Israel era assim também. E o susto dos discípulos é que Jesus estava quebrando um paradigma na cabeça deles. Porque eles próprios carregavam dentro de si esse respeito humano pelo rico. E quando aquele moço chegou, bem novinho, com todos aqueles adereços de religioso, com a declaração de que era obediente aos mandamentos desde a mais tenra juventude, e ainda se oferecendo e perguntando: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus teve com ele o diálogo que ele teve, o despediu, contrariado, porque ele era dono de muitas riquezas. Jesus disse: olha, já que você está querendo exceder a própria justiça e está querendo ser mais crente do que Deus, então vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. E os discípulos ficaram chocados. Primeiro, com o fato de que Jesus não fez uma concessão a um cara que estava chegando no meio de um bando de gente que não queria nada com coisa alguma, dizendo que desde pequenininho ele seguia à risca aqueles mandamentinhos e queria adições. Estava se dispondo a uma santidade superior ao do santo. E Jesus tratou como tratou, disse a ele o que disse, colocou diante dele o desafio que lhe era pertinente para ver se ele se enxergava no seu narcisismo. E o moço saiu entristecido por ser possuidor de muitas riquezas. Nós ficamos 1h e pouco na quarta-feira passada falando disso, né? Pois bem, eles não tinham ainda entendido o significado espiritual do culto à riqueza. E continuavam a ter no coração a ideia de que uma pessoa que fosse possuidora de muitos bens era naturalmente uma pessoa que carregava o selo da bênção de Deus na sua existência, na sua vida. Chocaram-se primeiro com os diálogos de Jesus com o jovem rico, com a retirada do moço sem que Jesus o segurasse.
E agora chocam-se com essa afirmação de Jesus de que é dificílimo um rico entrar no reino dos céus e mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E por isso eles dizem, Senhor, se é assim, quem então pode ser salvo? Porque os ricos na religião davam os dízimos maiores, os ricos tinham uma facilidade maior para cumprir as cerimônias, os ricos podiam oferecer mais ofertas, podiam comprar mais cordeiros, mais ovelhas e oferecer cultos mais pomposos no templo. Eles poderiam, pelo dinheiro, adquirir coisas extraordinárias aos olhos pobres e ignorantes do povo, e dentre eles incluam-se os discípulos de Jesus, de modo que eles estão apenas respondendo e reagindo a algo que fazia parte da cultura popular, mostrando que a consciência depurada do Evangelho ainda não havia neles penetrado em profundidade suficiente. Porque ao verem o que Jesus teve de diálogo com o moço, ao ouvirem a afirmação de Jesus e a comparação da metáfora de Jesus, chocaram-se. O texto diz que eles maravilharam-se no sentido de que ficaram perplexos, perplexificaram-se. E disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Hoje, de 30 anos para cá, especialmente no chamado meio evangélico, voltou esse paganismo da ideia de que riqueza e sucesso material são sinais, evidências da bênção de Deus sobre a vida humana. Vocês veem isso todos os dias, aonde vão, nas afirmações que acontecem, nos cultos, nas igrejas, nos programas de televisão, nas promessas que são feitas às pessoas, de que Deus abençoa sempre com casa, com carro, com dinheiro, com bens, com propriedades, com viagens, com todas essas coisas. E no fundo do coração, o mais consciente de nós, ainda assim, não existe quando alguém chega e diz, olha, eu troquei aquele carro por este carro aqui, de dizer, puxa, que bênção. Ou quando a pessoa chega e diz, olha, mudei dessa casinha para esta outra maior, de dizer, que bênção. Mas raramente você vê a pessoa dizendo que bênção quando ela chega e diz o seguinte, olha, eu tinha uma capacidade de mirar extraordinária e agora eu estou não conseguindo me controlar. A gente ouve a pessoa dizer amém. Mas não que bênção. Tudo que significa crescimento da subjetividade, em geral, você ouve a corroboração do amém. Mas raramente você ouve o que bênção. O que bênção a gente reserva para as materialidades. Até para a namoradona, bonitona, para o namoradão, que bênção, sou abençoado. Mas quando o sujeito chega e diz assim, eu estava namorando aquela pessoa que você conheceu, assim, 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 mas eu fui discernindo e percebendo que não era a pessoa para a minha vida, tomei uma decisão que está me doendo muito, mas eu sei que é a vontade de Deus. Ninguém diz, que bênção. No máximo você vê a pessoa dizer assim, amém, irmão, Deus te abençoe. O abençoe é no futuro, mas não é nunca que bênção. Não é verdade. Até nas nossas corroborações, nas nossas falas, o que bênção está guardado para carro, propriedade, roupa, conquista, materialidades, quantificações, carregam o que bênção. Subjetividades e qualificações recebem amém. Assim seja, já que seja.
Agora, que bênção, que já é uma certeza interpretativa, a gente usa para as materialidades óbvias. Saiu de 1.2 para 2. Não sei o que o carro, que bênção. Agora, você ouve o contrário, o cara chegar e dizer assim, poxa, eu dirigia uma Mercedes e tive um monte de coisas que eu não pude atender, tive que vender e comprei uma Unozinha velha. Eu nunca vi um irmão dizendo, ai, que bênção, rapaz. No máximo, se ele for muito piedoso, ele dizendo a você, amém, que Deus te ajude agora, mas você vai conseguir de volta, Deus vai te abençoar. Você volta para lá, para aquele status, porque o que bênção está à semelhança do que era para aqueles discípulos, na ignorância deles, na teologia da prosperidade que habitava subrepticiamente a consciência de todos eles, do mesmo modo habita nós. Até mesmo aqueles de nós que dizemos que não cremos nessa tal teologia da prosperidade, damos os nossos que bênçãos exatamente para aquelas coisas que a teologia da prosperidade diz que são marcas e sinais e evidências do batismo de prosperidade no Espírito Santo. Que bênção! Amém ou não amém, irmãos? É ou não é verdade? Vamos admitir a verdade, porque são os fatos. Então nós não somos muito diferentes daqueles caras. E o que os chocou de verdade foi o fato de Jesus ter dito que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Isso para nós mudou de figura. A gente faria uma pergunta a isso. Senhor, ele era crente, esse rico, ou não era crente? Porque eu sou um rico crente, frequentava a igreja, era dizimista, porque se descumprisse essas coisas, a gente dizia, não, Senhor, foi um abençoado, que abençoou tanta gente. Na nossa cabeça ficou apenas a ideia de que o rico é um amaldiçoado se ele não for crente. Você bateu o tambor, se ele for um materialista, se ele não ajudar ninguém, então ele é um cara amaldiçoado, que quando a gente ouve dizer que morreu, surge uma suspeiçãozinha perversa no coração da gente que provavelmente esteja no inferno. Não é verdade? Quantos aqui, quando ouviram dizer que o Roberto Marinho morreu, tiveram a certeza assim, absoluta de que ele tinha entrado na glória dos céus? A maioria diz assim, Senhor, tem misericórdia. Os melhores. Porque a associação é uma associação de teologia da libertação quando o rico não é um cristão devotado. Ele já está perdido e danado. Mas quando seja, aí a gente diz, ajudou muito, e a gente tenta encontrar as nossas próprias justificativas para o cara ter entrado no reino dos céus. O Eike Batista, do jeito que está, se disserem morreu, a maioria vai dizer, coitado, cidadão. Mas se alguém disser que ele se converteu, surgiu aqueles boatos evangélicos de última hora, estava frequentando uma reunião, tinha um pastor pregando para ele, aí o povo diz, o Eike deve ter ido para o reino dos céus, porque tinha um pastor conversando com ele o evangelho. Mas nossa cabeça éessazinha, essa bichinha danadinha, desgraçadinha, feinha, limitada, uma cabecinha de nós. E aí, voltando aos discípulos, uma vez explicado o porquê da questão deles, agora vocês já sabem o que passava na mente deles naquela altura, a gente fica com uma pergunta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Se um rico que cumpre os mandamentos, desde a sua mocidade,
que é obediente a todas as exterioridades da lei, que ainda vem pedindo mais coisas a fazer para herdar o reino dos céus. Coitado, só não teve foi a coragem de vender tudo que tinha, dar aos pobres para ter um tesouro nos céus. Se esse rico não vai, então quem pode entrar? E se o rico que tem tantas facilidades para adquirir favores, para ajudar pessoas, se quiser, pode virar um Bill Gates, determinar que não sei quantos bilhões da fortuna dele vão para obras de caridade no mundo, para crianças pobres da África, dificilmente entraria no reino dos céus. Quem pode ser salvo? É a pergunta dos discípulos. Então quem? Como eu disse antes, a pergunta é suscitada pelo fato de que Jesus estava quebrando um paradigma. Qual era o paradigma que Jesus estava quebrando? Era o paradigma de que o rico tinha um lugar preferencial de entrada no reino de Deus, porque a riqueza em si já era um sinal da bênção de Deus sobre uma pessoa humana. Assim como Jesus quebrara tal paradigma quando ele contara aquela história do rico e do Lázaro. Lembram-se dela? E olha só a narrativa de Jesus. Havia um homem rico que se deleitava e comia e se regalava todos os dias, comendo e bebendo e se satisfazendo entre os seus. Não se fala nada de errado do cara, que ele vivia em bordéis, que ele era perverso, nem coisa alguma. Apenas se descreve um homem vivendo para si mesmo, usando a sua riqueza para autoindulgência, para regalar-se. Na esquina dele morava um mendigo chamado Lázaro, que não tinha nada, que os cães lhe lambiam as feridas, e é tudo que se diz. E aí Jesus afirma: morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi para o inferno. Era uma quebra de paradigmas que a gente não pode nem imaginar com a nossa cabecinha ocidental sentada aqui. O que Jesus estava dizendo para um choque da interpretação religiosa dos sacerdotes, dos saduceus, da moçada inteira que dizia: riqueza é sinal da unção, da bênção de Deus, da prosperidade de Deus sobre um ser humano. E ainda mais quando ele não pintou um quadro moralmente perverso acerca daquele rico em especial. Ele era só um cara que se regalava, que se deleitava omissamente em relação ao resto do mundo, mas usava, sem catastrofizar supostamente de modo direto a vida de ninguém, as suas riquezas para a sua própria glória, para a sua própria alegria, para o seu próprio deleite. Enquanto na esquina da casa dele tinha um pobre que passava fome, que os cães lambiam-lhe as feridas. O problema desse rico era a autoindulgência, era a glutonaria existencial e narcisística de pensar que tudo que ele tinha era dele e que existia apenas por seu gáudio e satisfação própria. E em segundo lugar, não ter nenhuma percepção, vontade, sentimento, intenção proativa em relação à desgraça e à pobreza humana bem diante dos seus olhos. Mas fora isso, não se diz, ele contratava hordas de prostitutas todas as noites e fazia orgias. E a casa dele era um centro de surubas. Nada disso é dito daquele rico. Ele morreu e foi para o inferno. E o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E para quem quer que fosse um cidadão religioso daqueles dias, era um choque ouvir essa coisa. Porque a certeza era meio hindu,
quanto ao fato kármico de que se uma pessoa nasce tão pobre, vive tão miserável, está ali na esquina babando, com aqueles cabelos desganhados, com os dentes caindo, fedido até o esgoto cheirar melhor do que ele, e com cães lambendo-lhe as feridas, esquecido de Deus, um pobre diabo, como dizemos, só poderia ser um maldito. Todos nós, por mais que a gente não perceba, nós temos um espíritozinho hindu e kármico dentro da gente. A gente olha o cara desgraçado ali, passa esse desvio, não quer nem pensar no assunto. Mas lá no fundo do coração são poucos os que se afligem, se angustiam, se importam, se interessam, se dispõem a fazer alguma coisa, porque parece que a estratificação da vida colocou aquele ali e colocou o outro que cheira bem, que tem mais ou que tem muito, numa posição melhor, é o abençoado. Tanto é que quando a gente vai andando na direção das aquisições e das posses, nós dizemos: você não sabe a bênção que eu tive. Comprei isso, consegui aquilo, e os outros dizem: ó, abençoado. Você já viu alguém passar, olhar para um mendigo e dizer: eis aqui este abençoado filho de Deus? Não, com certeza. Mesmo quem conhece o Evangelho não diz isso. Não diz mesmo. E quando o indivíduo morre naquela esquina, você não pensa nem no céu nem no inferno, você apenas pensa que um coitado desapareceu. Ele não é nem objeto de reflexão escatológica a seu respeito. Ele não tem nem direito a um meditar escatológico da sua parte. É um item. É um problema menos da esquina. É uma questão social a menos para a prefeitura e para a sociedade. É alguém a menos sobre quem pular desagradavelmente no passar pela rua. Assim somos nós. Bom, o que nós temos aqui são os discípulos ouvindo tudo isso e perguntando a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Dessa forma, revelando que no coração deles deveria haver alguma vantagem em se possuir alguns bens na vida em relação a quem não possuía. Se é assim, quem pode? Está todo mundo danado, então. Aí Jesus disse a eles: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E com isso, o que Jesus estava dizendo? Que conquanto dificilmente um rico entre no reino dos céus, e conquanto seja impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, tanto um quanto o outro, se vistos e analisados em perspectivas históricas, o rico, escatológicas, espirituais, o rico, ou físicas, o camelo, tanto um quanto o outro habitam o reino da impossibilidade. O camelo de passar pelo fundo de uma agulha, o rico de entrar no reino dos céus. Mas a resposta de Jesus à pergunta, sendo assim, quem pode ser salvo, foi: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou, como o texto de Lucas diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que o Evangelho está dizendo, então? O Evangelho está dizendo que entregue a si mesmo um ser humano que possua muitos bens e que bote a sua segurança na estabilidade
jactanciosa da sua riqueza, dificilmente entrará no reino dos céus, porque dificilmente ele desenvolverá a consciência de que aquilo tudo que ele acumulou e amontoou não tem nenhum significado a não ser o significado numerário, temporário, corruptível e passageiro daquilo que neste mundo, em se tendo, deve-se ter com uma consciência carregada de amor, misericórdia, solidariedade e justiça, para que aquilo que esteja na nossa mão não se torne a lápide pesada da nossa própria sepultura, mas seja apenas um instrumento que, estando na nossa mão, seja objeto de uma gestão misericordiosa e graciosa, melhorando a existência daqueles que, por uma razão ou outra, vivem em circunstâncias absolutamente adversas e desumanas, de modo que tais bens podem ser uma bênção quando a consciência é essa, mas como na maioria dos casos a consciência não é apenas aquela que vive para autoindulgir-se, o indivíduo vai se fechando, vai se blindando, vai entrando num casulo, vai se tornando egótico, vai se tornando narcisista, vai se tornando insensível, vai se tornando cego para a existência do outro, para a necessidade do outro, e vai glorificando o seu ter em razão supostamente da sua própria competência, e depois de um tempo ele começa a achar que é um direito dele ter tudo o que tem, e que é praticamente um fato da realidade da existência que ele tenha sido escolhido para possuir o que possuía, já ele convencido da sua própria superioridade em relação aos que têm menos ou não têm. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: entregue a sua própria disposição mental, nenhum rico entrará no reino dos céus. Ninguém. Porque ele vai fazer essa viagem equivocada. Ele vai cometer essa blasfêmia dessa jactância, vai mergulhar nessa indiferença, vai morrer nessa omissão total, nessa falta de ação solidária e misericordiosa, vai fechar-se nos seus autodeleites, vai se transformar no inferno ambulante, vai trancar a sua vida assim como a ferrolha a sua casa, para que ele não seja arrombado pelo amor, não seja arrombado pela percepção da miséria, não seja arrombado por nenhuma percepção de dor humana do lado de fora, como o pai de Siddhartha Gautama, o pai do Buda, tentou fazer com ele, encastelando-o de modo que o menino jamais visse o mundo como o mundo era, jamais percebesse a pobreza, jamais percebesse a desgraça do lado de fora. E essa é a melhor receita para o inferno. É fechar a mente e o coração para qualquer que seja a percepção do outro e do próximo. O inferno começa com o meu auto-enclausuramento para a percepção do outro. E aí Jesus disse: se viver assim, ainda que seja religioso, jactante, obediente às moralidades e tudo isso, e ainda fique querendo saber o que demais se pode acrescentar a ele para que ele cumpra, se ele não tiver disposição simples e básica de entender que o que ele tem não é sinal de uma bênção especial de Deus na vida dele, mas é uma graça que foi dada a ele para que na mão dele não seja guardada contra ele, ela se multiplique na vida dele pela generosidade, pela solidariedade, pela compaixão, pela misericórdia. Do contrário, ela trabalha contra a existência dele, o desumaniza, o enclausura, o pedra, o blinda, o dessensibiliza. Por isso, quão dificilmente aqueles que entram nessa viagem adoecida, em razão de tais coisas, herdarão o reino dos céus. Entregues a si mesmos, humanamente falando, lhes será totalmente impossível
a menos que um milagre da graça de Deus os alcance. Sendo assim, quem pode ser salvo? Nesse sentido, quem responderia seria Paulo. Porque não há acepção de pessoas, tanto faz o rico quanto o pobre, o judeu quanto o grego. Entregue a si mesmo, sem que se ofereça para a graça de Deus, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas um fato é certo. Existe na condição da pobreza, da miséria, da carência, do sofrimento, da necessidade, um enfraquecimento, uma quebra de arrogâncias, uma quebra de jactâncias, uma quebra de orgulhos, uma fragilização que é adubo natural para o coração, que todo dia ergue as mãos aos céus e pede misericórdia, ou que, recebendo uma esmola, diz de coração, Deus te abençoe, e que olha para aquela coisa que o outro despreza e quase nem considera como um tesouro da bondade de Deus para salvá-lo, para parar aquele ronco horroroso no seu estômago, aquela fome que sobre ele está e que na interioridade física dele o carcome. É inegável que você encontra muito mais disposição de espírito no meio dos que nada têm do que entre aqueles que muito têm e que muito possuem. É inegável que o coração dos despossuídos, em geral, possui muito mais ternura e gratidão e fé e esperança na vida do que o coração daqueles que possuem muito e passam o dia fazendo gestão das suas próprias posses, jactando-se de que eles foram os construtores das suas próprias realizações. É inegável que o caminho da pobreza é um caminho pedagógico para a mente humana no que diz respeito aqui à graça de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoam na fraqueza. E que na debilidade humana existe a necessidade que se transforma em oração, em prece, em pedido, em esperança, em clamor de socorro, em expectativa de que a invisibilidade de algum amor celeste os visite, porque na visibilidade do cenário humano parece que eles são seres esquecidos e invisíveis. É inegável esse fato de que um rico entrará no reino dos céus, mas entregue a si mesmo dificilmente entrará. Porque entregue a apenas as suas reflexões humanas, a tendência será com que a riqueza o entorpeça, a riqueza o blinde, a riqueza o feche, a riqueza o enclausure, a riqueza tape todas as portas da alma dele para a percepção do outro. E olhem, é na percepção do meu irmão e na percepção do outro e na carência dele que existe um dos maiores meios de graça para a sensibilização e para a salvação do rico. Bem-aventurado é o rico que consegue enxergar a miséria humana e se condói dela. Bem-aventurado é o rico que não entende a sua própria riqueza como sendo um sinal da bênção de Deus para uma gestão de autoindulgência e de autodeleite pessoal, fazendo com que ele se esqueça, não enxergue e não perceba a necessidade ou a carência humana. Bem-aventurado é aquele que não embarca nesse caminho, mas que mantém a visão de que aquilo que ele tenha
ele tem não apenas para o seu próprio recreamento, mas para que ele seja um gestor generoso dessa graça, que nele não pode parar, não pode se fixar, tem que por ele passar. Ele tem que ser um alimentador de graças nesse mundo. Agora, humanamente falando, dificilmente um ser humano, quando atinge esse poder, caminha nessa direção. A maioria se fecha, a maioria começa a achar que as criaturas humanas são inferiores a elas, as demais. A maioria vai virando Bilderberg, vai criando aquele clube especial que chega até a dizer, não, 7 bilhões de pessoas no planeta é demais. O mundo ficaria melhor com meio bilhão. E com nós todos sendo servidos. Tem 6 bilhões e meio a mais aqui na Terra. Se a gente pudesse ouvir as reflexões, eu já ouvi muitas e muitas e muitas, dos ricos, especialmente o rico recém-emergido da pobreza, esse fica uma miséria de alma. Fica um asco, fica um nojo. A frescura e o repúdio dele pela pobreza, pelo mau cheiro, pelo CC, pela roupa que ele considera brega, pelo carro pobrezinho que chega no latão furado. Ai, meu Deus, que pobreza! Essa coisa de pobre. É um nojo. E vocês não têm ideia de como isso ofende os céus. Nós ficamos tão podres dessa podridão que a gente não tem ideia de como essa dessensibilidade de um homem para com outro ser humano, em razão do que ele julga que possui, é uma blasfêmia horrorosa diante do Senhor dos Exércitos, como diz o apóstolo Tiago. É horrendo. Humanamente falando, portanto, dificilmente. Só se uma visitação muito especial acontecer, e tem que ser milagre para esse camelo passar pelo fundo da agulha. Passa sim. O sol para, o mar abre, o camelo passa pelo fundo da agulha, o cego de nascença passa a ver, o morto ressuscita, o rico entra no reino dos céus. Mas não entregue a si mesmo tanto quanto Lázaro não ressuscita dos mortos sozinho no quarto dia. O sol não para sem a ordem divina. O mar não abre sem a soberania de Deus. E o cego de nascença continua sem ver sozinho. E do mesmo modo, um rico entregue a si próprio desenvolverá um estado mental tão jactante, tão reprovável, tão autocentrado, que ele nem cogitará do reino de Deus, ele só cogita do império dele. E quem não for como ele é de uma categoria que está desclassificada para o clube da glória imediata. Vai se desgentificando, vai se desumanizando aos sentidos desse desumano, que não considera humano, que não cheire como ele, que não tem o que ele tem, que não ande onde ele anda, que não possa o que ele pode. É quando o hiperdesumano desumaniza o humano em razão da desqualificação econômica ou social de qualquer natureza. É impossível entrar no reino dos céus. Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus responde: aos homens é impossível,
Mas para Deus, tudo é possível. Agora, uma coisa é certa, minha gente. Quando isto acontece, quando se torna possível, porque a intervenção da mão de Deus aconteceu, então alguns frutos brotaram e apareceram na vida desse indivíduo, que, sendo dono de muitas riquezas, é semelhante a um camelo que passa pelo fundo de uma agulha. É semelhante a Lázaro morto há 4 dias, que sai da tumba ressurreto. É um sinal tão glorioso quanto o sol que para nos céus pela oração de Josué. É um mar vermelho que se abre para que se passe a pé enxuto. Quando isso acontece, é porque uma intervenção aconteceu e alguns frutos apareceram. E o primeiro fruto é um fruto de arrependimento social e econômico, que se manifesta como consciência de que o fato de que alguém ter significa uma imensa responsabilidade num mundo onde bilhões não têm. Não é aquele arrependimento que diz, Senhor, me perdoa por ter. É aquele arrependimento que diz, Senhor, me perdoa por ter tido tanto tempo e não ter enxergado que tudo que tu me dás, tu me deste, não para que ficasse estagnado na minha mão, mas para que eu fosse teus braços, tuas mãos, teus olhos, eu fosse teu corpo, eu fosse tua expressão, eu fosse Deus fraterno, no compartilhamento de misericórdia e de graça na vida de tantos outros que são semelhantes a mim, que vivem vidas tão dessemelhantes ao que um ser humano deveria viver. Esse é o primeiro fruto de arrependimento, que é manifestado como fruto de consciência e que se transforma num fruto de atitude, de ação. Agora, a gente não precisa esperar ser milionário para que isso seja uma realidade que nos diga a respeito. Porque a maioria sentada aqui já disse, graças a Deus eu vim para uma reunião do Caminho da Graça e escapei de todas. Porque eu não sou esse cara, eu estou num terreno danado, sou um remediadinho, tenho até dificuldadezinha para chegar até aqui às vezes. Botei R$10 de gasolina porque não dava para botar mais no tanque. Queria até ter mais dinheiro para botar ofertas maiores. Então eu sou um cara que estou livre dessa história. Olha só a segunda pergunta desse texto, para quem pensa assim. Então falou Pedro a Jesus. E Pedro era um pobretaço, se comparado ao rico que tinha acabado de ir embora, e as categorias econômico-financeiras tão elevadas acerca das quais Jesus estivera falando até então, tendo como ilustração aquele jovem que era dono de muitas propriedades. Pedro, cuja propriedade era uma casa lá em Cafarnaum e um barco numa empresa de sociedade entre ele e o irmão, o Tiago e João, que era uma meia societária de pesca. Fora aquela casa, que dentro dela ainda tinha uma sogra, e aquele barco que eles tinham deixado para trás, ele não tinha muita coisa. Mas olha só o que ele diz. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É a pergunta de Pedro. Nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O que mostra algumas coisas para nós aqui. Primeiro, é que o conceito de propriedade, de riqueza, é de uma relatividade enorme, né? Porque olha só como Pedro enche a boca.
Depois que Jesus tinha usado essa comparação do jovem rico, de muitas propriedades, tudo isso que eu já repeti 10 vezes aqui, hoje, e de dizer que aquilo era impossível aos homens, mas era possível a Deus, ele sai com essa: Senhor, nós tudo te deixamos, tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O que revela uma relatividade nesse conceito extraordinário. Porque na realidade cada um de nós tem um tudo que não precisa ser quantificavelmente falando uma coisa extraordinária, mas é aquilo tudo que para nós é o tudo que significa o tudo de nós. E que para alguns de nós tem um poder de idolatria extraordinário. São aqueles valores de estimação. O cara mata se perder aquele negocinho ali. Vocês já viram os escândalos que às vezes são feitos? Quando você vê um carrinho que vale uma merreca, mas alguém passou numa bicicleta e deu uma arranhada no carro do cara. E o cara fica assim com disposição de partir para cometer um assassinato, em razão de que aquilo tudo que ele tem foi arranhado. Então, independentemente da quantificação da propriedade, essas riquezas também têm uma qualificação de relatividade que é pertinente à importância que a gente empresta àquilo que a gente chama de nosso tudo. Tanto é que Pedro ousou se colocar no nível do homem que não tinha tido coragem de deixar o muito que tinha, e ele disse: olha, quanto a nós, a gente deixou o barco, a casa, a sogra, a mulher e o papagaio, e fomos aqui. E estamos aqui, te seguindo. Ele não quis seguir, mas nós deixamos e estamos aqui. O que será, pois, de nós? Aí eu acho interessante, é a resposta que Jesus dá a ele. Que é a resposta que se dá a um Pedro mesmo. A um meninão de amores, que está no caminho de compreender as coisas. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, ele não deu nenhuma ênfase em vós, os que deixastes casa, porque a pergunta de Pedro foi: nós tudo deixamos e te seguimos. Ele não ficou com o tudo deixamos, ele só ficou com o me seguiste. Em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, isola essa coisa do que eu deixei, do que eu não deixei, do que eu abri mão, do que eu não abri mão, de quem ficou para trás, com quem que eu rompi. Não interessa. A única coisa que interessa nessa vida é se você seguiu ou não seguiu. Em verdade, eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração final, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, porque vocês me seguiram. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, tendo sido forçado a fazer isso numa escolha que tinha a ver com o Evangelho, quando os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos disseram, ou Jesus, ou nós, e o indivíduo disse: não faça isso, porque eu não tenho como abrir mão
do caminho que é eterno por nenhum outro amor nessa vida, mas eles insistiram e ilharam você e exilaram você do convívio deles por causa de Jesus? Ou quando, por qualquer que tenha sido a razão, você deixou casas ou propriedades, fosse para não brigar, fosse para não demandar, tenha sido qual tenha sido a razão, tenha tomado tal decisão, Jesus diz, este receberá muitas vezes mais. E o texto de Marcos, capítulo 10, versos 23 e 31, diz, nesta vida receberá muitos outros pais, mães, irmãos e casas e com perseguições, e no porvir a vida eterna. Aí Jesus veio e subjetivizou, usou e acabou com o sentido da propriedade privada e fez o indivíduo passar a ter o conceito da propriedade usufruída no amor. Perdeu a privada, ganhou a compartilhada, da qual você não é dono. Você é um usufrutuário circunstancial, como um ser que foi coberto por uma graça. A minha mãe me disse, vá daqui. Eu não quero mais nenhum convívio com você por causa da sua fé, e exila você. Aí você encontra uma mãe aqui, outra mãe ali, outra mãe acolá. Os seus filhos dizem, olha, você enlouqueceu. A sua opção por Jesus é uma coisa que para nós é abominável, nós detestamos isso. E hoje nós já não somos mais suas crianças, nós somos adultos autodeterminados, nós não queremos nada com você. E exilam você, e asilam-se de você, e afastam você, e impedem você, e fogem de você. E rompem os vínculos de consanguinidade e os amores naturais. E Jesus diz, mas abre os olhos. Olha a irmã que você tem. A outra irmã, a outra irmã, o outro irmão, a outra irmã, a outra irmã. Quantos irmãos vocês podem de repente ter? Quantos pais? Quantos filhos? Eu vi, por exemplo, isso na existência dos meus pais, que geraram 4 filhos. Um deles morreu aos 19 anos, sobramos nós 3 que ainda vivemos, eu sou o mais velho. Mas papai e mamãe tiveram até aqui dezenas de filhos nesta vida. Eu quero lhes dizer o seguinte, eu amei profundamente a meu pai como meu melhor amigo, e amo a minha mãe com as minhas entranhas como minha mãezinha amada. Mas eu tenho que reconhecer que eu, Sueli e a Aninha, Ana Lúcia, não somos os melhores filhos que a minha mãe tem. Podemos até ser os que ela mais ama. Pelos laços de sangue, pelas ternuras e pelos entranhamentos que o ventre cria, que o dar de peito, que o criar, que o sofrer, que a instintualidade materna produz. Provavelmente sejamos os que ela mais amou. Mas eu tenho certeza absoluta que nós 3 não fomos os que mais nos demos a ela. Eu estou longe da vida dela no cotidiano desde os meus 26 anos de idade. Daqui a mais 4 anos ou 3 anos e pouco eu vou fazer 60 anos. Longe dela desde os 26.
Carinho, carinho. Amor, amor. Socorro, visita. Toda vez que precisa de alguma coisa, ela sabe a quem chama e eu estou lá nas maiores urgências. Toda oportunidade possível, vou ter com eles, ia ter com eles e continuo aí. Mas eu tenho que ser honesto e não me comparar com uma Yara, que está lá todos os dias, todos os dias, todos os dias, e não tem uma gota de sangue da minha mãe nas veias da Yara. Está lá todos os dias. Eu não posso me comparar com a Dina, porque nenhuma das minhas irmãs é capaz de não dormir em casa 3 noites por semana, ausentar-se de suas próprias casas 3 noites por semana há décadas para ficar com a minha mãe, especialmente desde que meu pai faleceu. Mas a Dina faz isso 3, 4 noites por semana. Não dá para comparar. Eu não posso me comparar com um Olavo, que enquanto eu estava por aqui rodando o mundo inteiro, ele todo dia não ia jamais para casa sem ir lá sentar ao lado do meu paizinho e conversar com ele 1 ou 2 horas e acalentar-lhe o coração. Assim como eu gerei 4 filhos naturais, biológicos, e herdei da minha mulher mais 3, e o Senhor já levou um deles, levou 2 de fato, mas um foi tão pequenininho que eu de fato gerei 5. Mas um foi com 1 dia de vida, o outro com 22 anos de idade. Mas eu sei que conquanto eles me amem, a minha maior certeza é de que eu os amo muito mais do que eles me amam. Muito mais. E também sei que eu sou muito mais tratado como pai por gente que eu não gerei e que se preocupa com detalhes cotidianos da minha vida que aos meus filhos passam esquecidos. Em verdade eu vos digo que todos vós os que me seguistes e que deixastes casas, ainda que seja tendo que sair de casa para pregar o Evangelho, porque eu saí com muita dor da casa do meu pai e da minha mãe, era uma ordem divina. Ou por qualquer circunstância da vida tiveram que se afastar disso por causa do reino de Deus, receberão nesta vida 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. E aqui, com perseguições. Tem gente, tem amigos por aí que tem preocupação comigo todos os dias, que os meus filhos não têm. Os meus filhos não ganham dinheiro e dizem, puxa vida, como será que o papai está precisando de alguma coisa? Estão tão acostumados a que o pai deles é um homem de fé a vida inteira, que sem ter nada faz tudo, em nome de Jesus, não sei o quê, que parece que na cabeça deles eu virei um anjo Gabriel, assim, entendeu? Um ser alado. Agora, para um monte de outros irmãozinhos de longe, alguns aqui do caminho, eu existo todo dia. Me ligam, pastorzinho, está precisando de alguma coisa? Ou então, nem pergunto. Alguém chega lá com um pato, com uma galinha, com queijo, com alface, com verdura. Outro me dá uma ligada e diz, olha, depositei um dinheiro na sua conta, eu estou achando que você está meio periclitante. Não, meu irmão, que é isso? Não, bota lá no caminho. No caminho eu já faço o que eu faço. Vai lá na tua conta que eu botei um negocinho. Nunca nenhum filho meu me fez esse telefonema. Eles não me amam? Eles me amam, sim. Em certas medidas, se eu partisse hoje, eles iriam sentir a minha falta muito mais do que a maioria das pessoas. Mas para fins práticos,
O amor deles está guardado num álbum da alma deles por uma figura idealizada. Mas para fins práticos, tem um bocado de gente que me trata muito mais como pai todo dia do que eles. Claro, nenhuma das minhas irmãs jamais pôde, mas eu tenho alguma dúvida que se pudessem financeiramente, jamais tivessem me ligado dizendo: escuta, mano, tô querendo te dar uma viagem para você viajar. E olha, eu nunca financiei nenhuma viagem minha na minha vida. Eu não estou falando de pregação para lá e para cá, porque quem me convidou a vida inteira me pagou para eu ir. As milhares de vezes que eu fui pela terra inteira. Mas eu digo assim, de você ouvir dizer: cadê o pastor Caio? Está passeando com o Adriano. Eu nunca meti a mão no bolso para fazer isso. Eu não sei nem que movimento é esse. Se vocês ouvirem dizer que aconteceu, alguém pagou. E eu não pedi, não busquei, nem insinuei, nem bichei, nem sonhei a respeito. Foi quase um arbítrio fraterno. Olha, comprei isso aqui, vai lá. Ou chega e te dá uma coisa e você diz: que bênção. A VVTV está precisando mesmo de um monte de coisa. Não, está proibido aqui na VVTV. Senão eu pego de volta. Eu estou fazendo porque Deus mandou que eu fizesse isso para você se recrear de alguma forma em você mesmo, com a sua esposa. Vai cuidar de você um pouquinho só, por favor. Que aqueles que são do meu sangue não necessariamente sentem ou fazem. Em verdade eu vos digo que vós que me seguistes mesmo, e que continuam me seguindo, e que não desistem de me seguir, tanto mais quanto me sigam e se deem me seguindo, tanto mais terão pais, mães, filhos, filhas, companheiros, casas. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu tive a minha primeira casa própria. E eu me senti muito bem, garoto. Eu consegui comprar um terreno, fazer a minha casa sem um tostão. Ganhei uma oferta, comprei um terreno. Ganhei outra oferta, construí a casa. E eu tinha 22 anos e disse: que coisa, meu Deus. Aqui é a minha casa. Agora eu vou a caminho dos 60, não tenho mais casa própria. Tudo que eu tinha, eu perdi, assim, do ponto de vista da graça, para poder cobrir despesas da fábrica de esperança, da Vinde, daquele pessoal todo ao qual eu servia durante aqueles anos todos. Fiquei sem nada, felizão da vida, não sinto falta de coisa alguma, sabe por quê? Eu sei que eu jamais ficaria sem teto neste mundo. Jamais. Olha só a petulância desse irmão de vocês. Jamais. Tem irmãos que brigariam para me hospedar. E não é porque eu sou especial, não. É só porque o fato de que eu venho seguindo a Jesus todos esses anos cria dia a dia um lastro estranho, invisível, um crédito imponderável, que só a graça constrói no coração das pessoas, em seu favor gratuitamente. Sem que você ache que tem o poder e o dever de reivindicar coisa alguma, mas ao mesmo tempo isso exala com tanta realidade e com tanta singeleza do coração das pessoas, que solta das páginas do Evangelho e se materializa diante de você como verdade sentida, ainda que você não usufrua. Você sabe que aquele crédito está estocado ali e frequentemente é anunciado pelos irmãos. E você não usa, mas sabe que tem 100 casas, 100 mães. Quantas mães eu tenho? Meu Deus, quantas milhares de senhorinhas de cocó na cabeça se ajoelham todo dia para orar por mim com aquela cabecinha branca. É muita mãe que Deus me deu.
Quantos milhões de irmãos eu tenho que pensam mais em mim do que as minhas irmãs? Quantos milhões de filhos que acordam já pensando em mim antes dos meus filhos pensarem? Como é que papai está? Já tem milhões de outros filhos na terra dizendo: tomara que o Caio esteja bem. Assim é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que, como quanto essa pergunta de vocês, que será de nós, não merecesse uma pergunta, eu responderei apenas para encher o coração de vocês de graça e dizendo que todos vocês que me seguiram e que tenham deixado o que quer que tenham deixado por causa do meu nome, mas a ênfase no seguir, terão aqui nessa vida, tanto mais quanto me sigam, tanto mais quanto me amem, tanto mais quanto se deem à causa do meu nome, 100 vezes mais tudo. Ainda que seja com privações, ainda que seja com pobrezas, ainda que seja com um olhar que no imediato veja apenas recursos parcos, mas se houver fé, você saberá que existem centenas e centenas de filhos, de hóspedes, de casas, de mães, de pais, de gente que te ampara, que você se assenta nos tronos das tribos de Israel e que nada falta a você. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor juntos. Sei que vocês já pegaram nas mãos uns dos outros. Eu vi na hora do louvor. Pega de novo, dá uma patolada fraterna. Legal. Vamos orar então. Aí você pergunta: o que eu vim ouvir hoje à noite? Você veio ouvir sobretudo sobre... Eu queria que mais do que qualquer coisa você guardasse a afirmação de que o verdadeiro tesouro habita os ambientes da subjetividade patrocinados pelo amor. E aí que estão as suas propriedades, são as que você não possui. São as que estão nas mãos dos irmãos e do coração dos irmãos podem servir a você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ter esse coração dilatado. De um lado dilatado para não ter medo de perder, de ter, de não ter, de deixar, de um dia ter e um dia não ter, não tenha medo de nada. E de um outro lado, um coração dilatado para ir entendendo, não achar que possui, entendendo que é um privilégio circunstancial que Deus nos dá de ter mais agora, para que a gente possa ser mais enriquecedor e gracioso com a vida dos que têm menos, ou dos que precisam, ou com a causa que necessita, pela nossa fé, ser estimulada para além de tudo. Eu queria que você levasse isso no coração. Que essa seja a resposta divina a qualquer pergunta cretina que em nós possa se levantar. Senhor Jesus, que os nossos tesouros sejam agora feitos na terra de irmãos, de irmãs, de velhinhos, de velhinhas, de senhores, de senhoras, de filhos, de filhas, de gente que a gente não gerou no sangue, mas que a gente gerou na fé, no amor, no carinho, na ternura. De pais que não nos produziram, mas que nos acolheram, por causa dos nossos gestos de carinho, de serviço, de bondade.
das casas cujas chaves nós não temos, mas nós temos a chave amorosa que abre o coração desses irmãos que têm olhos abertos para nós o tempo todo. Ajuda-nos a crer no tesouro da graça humana. Ajuda-nos a crer no depósito do teu amor, no banco da solidariedade dos teus filhos e filhas, de uns para com os outros. Permite que esse espírito se desenvolva entre nós, para que a nossa maior riqueza não esteja em nenhum banco, a nossa maior riqueza seja feita de relacionalidades, de carinho, de amor, de respeito, de conquista diária, de corações fraternos que jamais serão abusados, sempre servidos, mas que ficarão prenhos, engravidados de graça, dispostos a serem sempre pai, mãe, irmão, filhos para nós, conforme as nossas necessidades. E que a nossa mente se dilate para que a gente entre na percepção do reino de Deus. Que não é um reino de posses, é um reino de relações. Que a gente entre nesse reino e descubra que aquele que tem, tem para servir, que aquele que não tem, não tem para ser objeto de graça, mas que ele mesmo terá tanto para dar, na medida em que não há ninguém que seja destituído de bondade, de graça, de chance de ajudar e de servir. O mais rico não é rico bastante e o pobre não é pobre demais para que não possa servir. Quem tem sempre tem menos do que aquele que não tendo tem um coração generoso para se dar. Mas permite que entre nós haja essa consciência e que ela cresça, vá crescendo, mesmo nesse mundo de tantas separações, de tantas distâncias, de tantos muros, de tanta proteção, de tanto medo, de tanta sensaquice no meio dos teus filhos, para serem generosos uns para com os outros. Permite que o Espírito Santo suscite isso como um grande tesouro em nós. Dá-nos esse olhar, dá-nos essa sensibilidade, dá-nos essa riqueza, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.